Utilidade pública. E aí pessoal, tudo bom? Sou Ralf Gomes e hoje estamos aqui mais uma vez no canal Pare para Pensar. Hoje para conversar aqui nessa madrugada, né, sobre a própria escuridão, né, da vida, né, a própria obscuridade na qual nós vivemos, né? Nós sempre estamos na obscuridade. Nós sempre estamos diante das sombras, diante de um mundo cheio de mistérios, né? De um mundo cheio de cobertas. E aí quando você descobre certas coisas, você desperta, né? Você desperta do sono da escuridão. Apesar da escuridão estar sempre entre nós, a diferença é que alguns a percebem, né? Alguns a percebem. Alguns conseguem perceber que esse mundo aqui não é o que parece. Esse mundo aqui não é um mundo onde você veio para ter prazer, onde você veio para ser feliz, onde você veio para vencer na vida, né? Porque todos nós já nascemos derrotados, né? Diante da morte, diante de uma vida que é toda construída, né? Não tem sustentação, né? Como eu costumo dizer, mentira é isso, né? É algo que não se sustenta. Você pode sustentar uma mentira durante algum tempo, né? Mas não o tempo todo. Em algum momento, as coisas desabam, né? Em algum momento a verdade aparece. E aí a gente pode dizer que a nossa vida, no fundo, é uma mentira, né? A nossa vida é uma construção de realidade, uma construção de personalidade. Nós construímos situações, nós construímos todo um passado através das nossas experiências, né? Das nossas vivências. Teve até um escrito hoje que eu li o comentário, né? Que ele falou como que ele podia se livrar do passado, que ele sofria muito com traumas. E a resposta que eu pude dar para ele foi que diante da morte, nenhum trauma tem relevância, né? Por mais que a gente sofra, o passado já passou, tudo que está para trás, né? É simplesmente memória, não existe mais, né? Só existe aqui na sua cabecinha. E se só existe aqui, você pode mudar, você pode alterar, né? Você pode suprimir certas lembranças, certas memórias que não tem mais importância alguma, como eu disse, diante de uma morte que é inexorável, né? Que é uma coisa que vai acontecer mais cedo ou mais tarde. A gente tem que se preparar para isso. E o nosso canal aqui trata disso, né? Preparação para a morte, preparação para o vazio e inexistência, porque quanto mais você se iludir nessa realidade aqui, mais você sofre, né? Vida é sofrimento. Então você tem que minimizar a vida. Até as religiões falam nisso, né? Tem um texto do Novo Testamento que fala, né? Aquele que quiser ganhar a vida, a perderá. E aquele que odiar a vida, né? Que desprezar a vida, ganhará, né? A ganhará. O que significa, né? Eu entendo vida por liberdade, que é uma coisa que quase ninguém tem, né? Eu entendo por vida, sobrevivência, no máximo de conforto possível, né? Isso que eu entendo por vida. Se o inferno são os outros, né? Como dizia Jean-Paul Sartre, o inferno são os outros. Se o inferno são os outros, a gente tem que minimizar a presença dos outros nas nossas vidas, né? Por outros, eu digo dependentes, né? Animais, pets, pessoas, amigos, né? Acho que você tem que ser o seu melhor amigo. Você não precisa de tantos amigos assim, né? Aliás, você não precisa de nenhum amigo, né? Que não sei se alguém tem amigo nessa vida, né? Porque as pessoas têm seus interesses. Então, você tem que ser seu melhor amigo, né? Você tem que aprender a ter saúde para não precisar dos médicos. Você tem que aprender a ter um sistema imunológico forte, a ter uma mente forte, né? Para não precisar de psicólogo, de psiquiatra, de medicação. Claro que você sempre precisa, em algum nível, precisa das coisas das pessoas, né? Mas
minimize, né? Eu acho importante minimizar, porque como eu comecei a falar aqui, né, como eu falei inicialmente, hoje o vídeo aqui fala sobre as sombras. Eu estou fazendo um vídeo agora na madrugada, né? Tá ótimo aqui a temperatura, né? Tá cerca de 16 graus, que é uma temperatura meio atípica para o Rio de Janeiro, né? Mas é uma temperatura na qual eu fico totalmente à vontade, né? Para mim poderia ter menos de 10 graus. Já tomei um banhozinho gelado, acordei, tomei um banho gelado, acordei depois de ter dormido durante horas, né? Acho que eu fui dormir umas 6 horas da tarde. Agora já são 5 da manhã por aí, né? Mais de 5 horas da manhã. E você acaba vivendo, né? Quando você percebe, né, que vida são sombras, que vida não é o que parece, né? Que vida tem todo um aspecto também e principalmente negativo, porque vida é sobrevivência, vida é sacrifício, vida é dor. Então você tem que minimizar esses aspectos na sua vida, né? Grande parte do sofrimento vem do passado, né? Vem das lembranças. Como eu falei, não tem muita relevância diante de uma vida efêmera, né? Quem é que precisa ficar sofrendo por causa de passado? Isso daqui a pouco, né? Você vai estar morto, né? E no final só sobra o presente, né? A realidade é essa, né? No final só sobra o presente, é o que a gente vivencia, é o que a gente experimenta, né? Eu tenho centenas de vídeos nesse canal, todos são apenas memórias, né? São apenas arquivos de coisas que eu já fiz, e a gente tem que estar sempre olhando para frente, né? Porque atrás já era, para trás não tem mais nada. O ser humano, ele parece que tem essa propensão, né, a viver de passado, né? Tem aí a história, né? Gente estudando história, arqueólogos, historiadores, sempre de olho no passado, né? Sempre valorizando coisas antigas. E hoje eu penso da seguinte forma: é importante, claro, né, você ter uma certa memória do passado, principalmente para que você não cometa os mesmos erros que você já cometeu, né, futuramente. Então, só para isso que serve, né? Ficar sofrendo, remoendo o passado, né? Poxa, se acontecer algum trauma contigo, né? Quem é que não tem trauma nessa vida, né? São poucas pessoas. Poucos privilegiados que não tem trauma na vida, algum trauma para contar, né? Mas aconteceu com a pessoa que você foi antes, entende? Você tem que estar se renovando a cada dia, eu acho isso muito importante, né? Você não é nada, né? Você não é nada. Quando você nasceu, você não era nada, né? Você era só uma página em branco, um livro em branco. Você foi escrevendo sua história, né? Mas quem disse que você não pode reescrever? Né? Cada dia que você acorda, você pode ser uma nova pessoa, né? Então, nunca é tarde para mudar, né? Se você cometeu erros, não os cometa mais, né? Simples. Isso aqui é questão de bom senso, né? Não é questão de ficar tentando aqui dar uma autoajuda, nada disso, né? Nós não somos canal de autoajuda, muito pelo contrário, né? Aqui o canal expõe a verdade, aqui o canal não é confortável, aqui o canal vai te dar uma nova visão de realidade, né? Que é a visão nua e crua, né? Como eu falei, as sombras, a escuridão estão em toda parte. Existe o aspecto luz, sim, mas o aspecto luz é mais difícil, né? É quase que um artifício, porque no final tudo que sobra é o vazio e a escuridão. O espaço é assim, o mundo é assim, né? Até as nossas mentes são assim, né? As nossas mentes têm uma propensão para negatividade. E isso está em nós, né? Quando você faz uma coisa, quando você faz uma prova, né? Você sempre está pensando no pior, né? Em não passar. Quando você faz um trabalho que você é exigido, né? Uma competência, tem sempre aquele medo, né? De fracassar, né? Quando você vai tentar se relacionar com uma pessoa também, existe essa questão da ansiedade, né? De achar que não pode não dar certo, né? Sempre assim, né? São raras as pessoas que conseguem ter uma visão otimista da vida, mesmo porque a vida não é nem um pouco ótima, né? Como eu falei, para você ter sucesso na vida, você tem que fazer um sacrifício muito grande, né? O sucesso exige sacrifício. Praticamente tudo que você consegue na sua vida é através de sacrifício, né? Então, só aí já está a demonstração de que a vida é negativa, que a vida é uma coisa péssima. Então, o pessimista, na realidade, é um realista, né? Não existe pessoa realista que seja positiva, que seja feliz, que tenha esperança, né? Por isso que eu falei, o nosso canal aqui é um canal que abre as portas da sua mente para um novo nível de realidade, né? A realidade de que, como eu falei, você nasceu ignorante, você nasceu sem história,
você nasceu apenas com uma carga genética, né? E alguns instintos, algumas predisposições, digamos assim, né? Instintivas, determinados por genética, né? Por causa da sua família e tal, por causa dos seus pais, mas tudo isso você pode mudar, né? Isso não é determinante em nada na tua vida, genética, nada disso. Se você nasceu saudável, né? Se você nasceu com um corpo normal, com a mente normal, você pode desenvolver a sua consciência e você pode ser quem você quiser ser, né? Você não precisa ser o que a sociedade manda você ser. Você não precisa seguir padrões, seguir regras. Claro, né? Nós vivemos em sociedade, então a gente tem que seguir, né, as leis, óbvio, né? Estou falando aqui em ser um fora da lei. Entretanto, dentro das leis, você pode escolher os seus caminhos. Isso aí é uma coisa que, se você entende como funciona essa matrix aqui, você minimiza os seus danos, né? Minimiza o seu sofrimento. Uma coisa que eu sempre digo que é muito importante é você conquistar a sua independência emocional. Isso é muito importante, né? Se desligar das pessoas, sabe? Como eu falei, diante da morte nada é importante. Diante da morte, nenhum trauma é importante, né? Quem você foi não é importante. Quem você é e quem você decide ser. Isso sim, né? E se você não está satisfeito com quem você é, você pode mudar. Você só tem essa vida para viver. Esquece essas bobagens de outras vidas, de reencarnação. Tudo isso é uma bobagem, né? Tudo isso é especulação, imaginação humana. Tudo que nós temos é essa vida aqui, né? É muito grave, né? Muito grave a pessoa que vive sem pensar nisso, né? É muito sério, né? Muito sério uma pessoa inconsequente, muito sério uma pessoa que vive sem pensar na morte, muito sério uma pessoa que não mede as consequências, que não se planeja, né? Que não tem essa capacidade de mudar, de melhorar, de mudar para melhor, né? Porque as pessoas quase sempre estão mudando para pior, né? Vivem muito, né? E aprendem muito pouco. Entende? Não é justificável, cara, alguém chegar numa certa idade, né? E ainda tá dependente dos outros, dependente financeiramente dos outros, né? Emocionalmente dos outros, criando um monte de situações para sua vida, situações pesadas, situações de dependência, né? Dependência pessoal e também provocar dependência dos outros. Eu sempre fui muito a favor de liberar o outro, né? Deixar o outro ser dono da sua própria vida e você também aprender a ser dono da sua própria vida, né? Então é cada um por si, né? Claro, existe o apoio nos momentos de necessidade, pode existir, mas o ideal é que você não precise disso, né? O ideal é que você não precise de muletas. Infelizmente a gente vive numa sociedade de muletas, né? Uma sociedade onde os políticos querem ajudar, digamos assim, né? Para poder obter votos. Temos aí o Bolsa Quadrilha, né? Que eu chamo Bolsa Quadrilha, né? Porque dar dinheiro para desocupado, para mim, é Bolsa Quadrilha, né? Então, é assistencialismo, né? Esses políticos fazem essa politicagem, né? Ao invés de desenvolverem no outro o senso de liberdade, o senso de autossuficiência, né? Essa capacidade, né, de ter o seu trabalho, de ter suas coisas, de ter a sua independência financeira e, principalmente, né, se programar para, em algum momento, não precisar mais trabalhar, né? Porque trabalhar é um inferno. Trabalho é um inferno, cara. O trabalho nunca é pleno, né? Mata a alma e a envenena. Fazendo aí uma trocadilho com a frase do Chaves, né? A vingança nunca é plena, mata a alma e a envenena, né? E eu posso dizer, né? O tripalho, né? O trabalho, né? Porque a palavra trabalho vem de tripalho, que era um instrumento de tortura, que eram 3 paus onde se prendiam as pessoas para torturar, né? Os escravos, principalmente. Então, o tripalho nunca é pleno, mata a alma e envenena, né? O trabalho. Então, é claro que a gente tem que trabalhar, né? Não adianta a maioria de nós. Eu já passei disso aí, né? Já me aposentei, mas também tive que, digamos assim, trabalhar durante décadas para poder hoje estar livre disso, né? E se você for inteligente, né? Eu não fui tão inteligente assim a ponto né, de me organizar para ficar livre do trabalho mais cedo, mas quanto mais rápido melhor, né? Você ter a sua renda, você ter, né, um dinheiro que você possa investir para você poder viver de renda, sei lá, né? Ou então mesmo se pagar uma previdência e conseguir se aposentar. Mas é complicado, né? Porque as pessoas têm que investir nisso, né? As pessoas não se preocupam com isso, as pessoas se fazem de vítima da sociedade, né? Ora, corra atrás, né?
Tudo que você tem é tempo. Só isso, né? Tudo que você tem é o seu presente, né? Como eu falei, o passado já acabou, não adianta ficar chorando, ficar reclamando. Ai, porque eu nasci em uma família pobre. Ai, porque eu não tive condições. Cara, as condições é você quem cria, entende? Você também tem que aprender a criar as suas próprias condições para melhorar a sua vida. Então, como eu falei, né? A gente tem que buscar fugir das sombras. Mas a gente tem que estudar as sombras para poder aprender a se livrar delas, né? Ou aprender a conviver com elas, porque se livrar também é difícil, né? Para onde você vai, a sua sombra te segue, né? Não adianta querer fugir da sua própria sombra. Mas você tem que aprender a conviver, né? A sombra também é a morte, né? É uma coisa que nos assombra, é uma coisa que está muito próxima de nós o tempo todo, né? Porque a vida é um processo de morte, então você tem que se preparar também, né? Para perder tudo que você acha que tem, né? Perder tudo que você acha que construiu. E a melhor coisa é viver sem ansiedade, né? Viver sem essa construção de passado que a maioria das pessoas vivem achando que são alguma coisa, né? Se identificam com o seu nome, se identificam com a sua história, ficam presos nisso. Como é que dá para viver assim, né? Preso no passado? Eu sei que é difícil, né? Porque tá tudo aqui, né? Mas se está aqui também a gente pode arquivar certas memórias, né? Bloquear ou substituir por outras e entender que nós podemos ser, sim, uma pessoa renovada, se a gente quiser, né? Nesse hospício aqui, nessa realidade aqui, né? A única forma de você se manter fora desse hospício é convivendo o mínimo possível, né? É evitando a convivência, evitando os padrões de comportamento massificados, evitando participar até mesmo de ideia de tempo, né? A gente tem que conseguir, tem que conquistar em algum momento da vida da gente, né? Essa ausência de preocupação com o tempo, né? Viver sem ansiedade. Olha, eu estou aqui nesse momento fazendo esse vídeo, quantas pessoas estão levantando para ir para o trabalho, né? Ter que enfrentar trânsito, ter que enfrentar patrão chato, ter que enfrentar cliente, sei lá no que a pessoa trabalha, né? Enfrentar o convívio social, né? E isso aí, cara, você tem que lutar. Eu lutei, né? Lutei minha vida inteira para ter mais liberdade. Não posso nem reclamar tanto, porque eu sempre trabalhei com uma boa folga, né? Então, se eu quisesse dormir o dia inteiro, eu dormia, né? Às vezes eu tinha 2 folgas na semana, final de semana em casa. Então, porra, caralho, quem que trabalha nesse regime, né? Você tem que ser inteligente, cara. Você tem que buscar alternativas melhores para sua vida. Não só pensar em dinheiro, porque dinheiro, quando você faz alguma coisa bem feito, né? Um trabalho bem feito, quando você é honesto, o dinheiro acaba sendo uma consequência do seu trabalho, né? Existem, claro, alternativas de um salário melhor também, né? Basta que você estude. Como eu falei, tudo que você tem é tempo. As pessoas têm muito tempo, cara. Elas não dão valor ao seu tempo, né? As pessoas alegam que não tem tempo para nada porque trabalham, mas tem tempo para churrasco, né? Tem tempo para cervejinha, né? Tem tempo para ficar vendo bobagem no YouTube, né? Esse tempo você poderia estar estudando. Esse tempo, né? Você poderia estar se dedicando, porque enquanto você não tem liberdade, meu amigo, eu acho que você tem que desprezar todo e qualquer prazer. Você tem que se focar, né, no sacrifício para você poder se libertar. É a única forma, como eu falei inicialmente, a única forma de você se libertar desta matrix aqui, desse sofrimento aqui, é com sacrifício. É por isso que eu digo, né, as sombras prevalecem. O mundo é péssimo. O mundo não é fácil, né? É fácil apenas para alguns poucos, né, que nascem já na riqueza, mas mesmo assim a riqueza exige muito, né? Exige muito compromisso com família, com herança, né? A gente sabe muito bem que existem as cobranças familiares, existem as cobranças de competência, né? De sucessão familiar, tudo isso, né? Então, não é também tão fácil assim, não. É outro nível de dificuldade, né? Como eu falei, a escuridão tem tudo. Existem também as doenças, né? Que não excluem os ricos. As doenças mentais, a depressão, né? A ausência de sentido, né? As drogas, os vícios, as dependências, o amor, né? As carências de amor, as dores de amor, né? O coração partido, tudo isso existe pro rico também, tanto pro rico quanto pro pobre, sabe? Doença na família, morte, luto, passado traumático, né? A gente sabe muito bem que existe tudo isso também entre os ricos. Então a vida em si é uma merda, né? Eu falei, tem que se sacrificar para poder conquistar alguma coisa nisso aqui. Né? E depois que você se liberta, né? Ou seja, por libertação, não estou falando simplesmente riqueza, porque vai ser difícil, né? Alguém ficar rico, uma pessoa comum chegar na riqueza, mas eu acho que riqueza é essencialmente você ter as coisas que você precisa, né? E se libertar cada vez mais de dependências e de dependentes. Então, se você construiu, né, um patrimônio para você,
se você construiu uma renda, se você construiu um conforto, você é rico, pô. Isso para mim que é riqueza, né? E principalmente chegar a um status da sua vida onde você não vai ter mais obrigações com ninguém. E aí, como eu falei, que é importante você não cair na asneira de casamento, não cair na asneira de filho, de ficar muito envolvido com parente, muito envolvido com amigos. Né? Tente viver a sua vida o mais isoladamente possível. Essa é a forma de se preservar e de ter cada vez menos despesas. Né? Então, acho que eu vou ficar por aqui. Um abraço a todos, estamos juntos pela propagação do conhecimento. E se você não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva, né? Clicando nesse ícone aqui. Você já sabe, você se inscreve automaticamente no nosso canal. Se inscrever, por favor, ative o sininho das notificações para estar sempre recebendo as novidades dos vídeos. Se desejar, seja membro do nosso canal. Fui.